Já estamos ao vivo aqui no canal Luz e Consciência com Hélder Correia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que já tenho aqui algumas pessoas. Boa noite, Bosque Sagrado, da Priscila Melo. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Márcia. Muito boa noite a todos. Então, mais um episódio. Eu quero agradecer imenso a vossa presença, dos que já estão aqui e os que ainda irão chegar. E dizer-vos que hoje temos então aqui no canal, como foi seu despertar espiritual, o querido Diego Roque. Diego Roque. E aliás, eu tenho-vos a partilhar que eu estou a gostar imenso de conhecer o Diego. Está tudo a fazer muito sentido para mim com o Diego. Há pessoas que fazem muito sentido e eu acredito que o Diego já estava destinado a cruzar-se no meu caminho. Ele é terapeuta integrativo, criador do perfil Luz e Consciência no Instagram, ou seja, um irmão de nome também, porque ele no Instagram é Luz e Consciência e eu aqui no YouTube é também Luz e Consciência. Não foi combinado, nem sequer a gente sabia um do outro, portanto, já temos boa escolha para os nomes. É mestre reikiano, ele vai nos falar melhor sobre o Reiki. Eu conheço de maneira mais superficial, mas ele vai explicar o conceito do Reiki, o que é que se trata. E ele realiza o Reiki como uma missão espiritual em seu caminho bioenergético e filosófico, já tendo iniciado diversas pessoas nesta jornada espiritual de entrar em sintonia com a energia do amor universal, que é a energia do Reiki. Lá está. Diego é pós-graduado em Psicologia Junguiana e atua como analista junguiano. É também tarólogo e utiliza uma abordagem mais voltada para a espiritualidade e autoconhecimento em suas leituras. Ele faz leituras diárias, eu acho, no Instagram, onde ele fala sobre os arcanos. Vamos receber aqui o meu querido Diego Roque. Vamos ver se ele entra aqui. Olá, Diego! olá! Boa noite! Bem-vindo! Você gostou aqui da introdução, meu caro? Opa, muito grato por sua introdução aí, viu? Fiquei feliz aí com as suas palavras. Boa noite a quem já está presente na sala aí acompanhando, boa noite a você. E gratidão pelo convite, viu, Helder? Estou muito feliz aí de estar com você. Só faria todo o sentido, Diego. Depois de eu conhecer o seu perfil no Instagram e todo o seu conteúdo, para mim é uma honra ter aqui o Diego. E o Diego é o tipo de pessoa que eu quero perto de mim e acompanhar os seus trabalhos. Portanto, eu vou passar já para o Diego nos falar sobre como é o seu trabalho, em que é que o Diego se dedica, falar mais pormenorizadamente. Eu hoje estou um bocado disléxico, peço desculpa. E é isso. Temos já então a Vânia também. Oi, Boa noite a Vânia. todos, parabéns pela iniciativa. Seja bem-vinda, muito obrigado. Temos a Lise, boa noite, de França. Temos aqui mais pessoal da Europa. Boa noite. E vamos lá, Diego. Eu vou passar então para o Diego. Vamos lá, Boa então. noite a Legal. todos. Bom, vamos lá, então. Vamos lá, Olá, Diego. Helder. Olá, você que está aqui conosco. Em primeiro lugar, eu quero expressar minha gratidão, viu, Helder, a você por esse convite que você me fez e por esse trabalho lindo que você está desenvolvendo aí com os temas espirituais, viu? Eu sinto assim dentro de mim que o nosso mundo ele está precisando de energia positiva e pessoas como você, Helder, conseguem ajudar a melhorar a vibração do nosso planeta. E isso é muito importante, viu? Principalmente para esse momento que a gente está vivendo. E assim, né? Nós, como consciências espirituais, acopladas aqui temporariamente nesse que eu sempre chamo de templo sagrado, que é o nosso corpo físico, a gente tem uma tendência de acabar caindo na negatividade, né? E trabalhos como esse que você desenvolve, eu sinto que são assim gotinhas de luz para que a gente consiga resgatar essa essência espiritual que é essa a nossa conexão com o alto, né? E então minha gratidão aí pelo seu convite, estou muito feliz. Diego, eu é que agradeço e eu compartilho o mesmo sentimento de termos pessoas como o Diego que trazem uma espiritualidade conectada não só aos fenómenos espirituais, ao plano espiritual, mas também muito conectada aqui à materialidade, àquilo que vivemos no nosso dia a dia. E esse equilíbrio é muito importante e essa transparência eu senti logo no Diego
e para mim faz todo sentido, Diego. Diego, fala-nos então sobre o Reiki e os trabalhos que o Diego faz Legal. mais profundamente. Então, é assim, eu trabalho como... Eu desenvolvo um trabalho como terapeuta integrativo, como você falou, né? E assim, eu encontrei nessa área das terapias integrativas algo que fez a minha alma brilhar. Então, eu posso dizer que isso tem muito a ver com um chamado de alma, né? Com uma missão de alma, com o Dharma, a gente costuma dizer, né? Então, eu tô aí, tô aprendendo, tô me desenvolvendo como tarólogo, como analista junguiano, como instrutor de Reiki, mas principalmente, assim, eu me sentindo muito feliz em ter contato com outras almas. Esse é o principal, né? Quando eu tenho contato com essas terapias, eu acabo tendo contato com outras almas que estão nessa mesma busca de tentar melhorar, né? De tentar se conhecer, de tentar se entender e de tentar acessar essa parte mais subjetiva da psique humana, né? Que nada mais é essa busca pela espiritualidade, né? E eu sinto assim que nesse caminho espiritual e nessa busca de autoconhecimento que essas terapias elas proporcionam, elas fazem esse encontro, né? Elas fazem esse encontro da nossa essência, da nossa alma, com essa nossa caminhada de vida, né? Com a nossa vida prática. Com o tarô, por exemplo, eu consigo acessar essa parte mais simbólica, sabe? Por meio dos arcanos, eu consigo dar conselhos, consigo dar algumas dicas, posso mostrar tendências energéticas. Então, assim, o tarô, ele não é só um arcano, né? Ele não é só um oráculo para você fazer adivinhação, por exemplo, né? O tarô, ele é muito mais do que isso. O tarô, ele é uma filosofia espiritual, em que você consegue fazer um mergulho muito profundo dentro de você mesmo. Então, eu consegui entrar na intimidade espiritual de outras pessoas que me proporcionam através das leituras, para mim é sempre muito gratificante, né? E o trabalho que eu desenvolvo como analista junguiano, aí eu já consigo aprofundar um pouquinho mais, não só com uma consulta, né? Aí a gente trabalha o processo de individuação. Eu digo a gente porque eu, na figura de terapeuta, e o paciente, né? Na figura de buscador ou de buscadora. A principal ferramenta que eu utilizo na análise junguiana é a análise dos sonhos, né? Não a interpretação somente, mas a análise, porque a análise dos sonhos ela te permite aprofundar um pouco mais e entender o que são esses tesouros que o inconsciente traz para a gente, né? E esse trabalho que eu desenvolvo também como terapeuta reikiano, né? Eu dou cursos, enfim, eu desenvolvo um trabalho iniciando outras pessoas que estão nessa mesma sintonia a entrar em conexão com essa parte energética e também com a parte mais profunda do reiki, que não somente é o envio de energia, né? Existe uma filosofia também de vida envolvida e que eu também tenho muita afinidade. Nossa, Diego, você tocou aí em dois pontos que eu acho relevantes e importantes, que é quando se fala em tarólogo, eu acho que há uma ideia mais banalizada das pessoas que acham que todo esse mundo é apenas para leituras e não procuram aprofundar, se calhar, mais toda uma filosofia por trás disso. Eu pessoalmente, reconheço que também não me aprofundei ainda nessa área, mas eu vejo que o Diego traz algo muito mais do que isso, do que uma leitura de uma pessoa individual, não é? Existe todo um outro conceito mais profundo, e também no Reiki. Também as pessoas pensam que o Reiki é só o passe energético pelas mãos e tem muito mais coisas a falar-se sobre, não é? Sim, o reiki é muito mais profundo do que isso, né? Sempre quando eu ouço alguém dizer que o reiki ele é uma imposição de mãos, eu digo que a resposta está certa e está errada ao mesmo tempo. Por quê? Vou explicar, né? Está certa porque o reiki ele utiliza também a imposição de mãos para o envio de energia, mas não somente isso. O reiki ele é muito mais profundo do que isso, né? Com o reiki você vai ter acesso a símbolos o que são esses símbolos, na verdade, né? Esses símbolos, eles são gatilhos mentais e emocionais e espirituais que vão te colocar em sintonia com uma egrégora, né? Com uma egrégora espiritual. E
conforme você vai aprofundando nos estudos do Reiki, você vai começando a sentir que o Reiki também é muito mais do que somente os símbolos. Os símbolos também são gatilhos, né? E porque assim, a interação energética, ela ocorre o tempo inteiro. Por exemplo, aqui agora, né? Mesmo você aí em Portugal e eu aqui no Brasil, em Santo André, não sei se tem alguém de Santo André aqui, existe uma interação energética, né? A gente está em sintonia nesse momento, né? Eu estou em contato com a sua aura, você está em contato com a minha aura, então a gente tem uma troca, né? E o Reiki, ele ensina muito isso. Além da... Você tem uma aura muito boa. Que legal, grato, fico feliz. Fico Fala, feliz. fala, Diego. Fala. Não, e é legal isso, porque o Reiki, ele te proporciona a entender essa parte energética, mas aprofundar na parte da filosofia do Reiki, que é o que eu acho muito legal, sabe? O modo como você enxerga a vida, o modo como você encara a vida prática, porque mais importante de tudo nesse caminho espiritual, de despertar espiritual, enfim, que eu acho que a gente vai aprofundar um pouco mais, é você conseguir conectar isso com a tua vida prática. Não para te tirar da vida prática, né? Não para você fugir. Se bem que fugir de vez em quando é bom. Fugir para o mar, enfim. Mas não fugir de tudo, né? Não fugir da vida prática. Então, eu sinto que essas ferramentas, o Reiki, o tarô, enfim, as terapias, quando bem utilizadas, elas conseguem integrar o nosso inconsciente ou a nossa alma com a nossa vida prática, que é o principal, né? É isso, Diego. E é um apelo que a gente faz já aqui, aproveitando todo o esclarecimento válido que o Diego deu, para apelar que as pessoas, quando tomarem conhecimento de alguma área, estamos a falar aqui dentro da espiritualidade em concreto, procurem um aprofundamento e não levem as coisas tão levianamente, porque a espiritualidade tem sempre o seu lado profundo e a sua mais-valia para a vida de todos nós, e portanto é algo que tiramos daqui e que eu acho muito válido, e agradeço, Diego, por ter clarificado aqui as pessoas nestes aspectos. E vamos começar então o nosso episódio sobre o despertar espiritual, não é? Que é o que as pessoas também querem ouvir, eu principalmente, porque esta série é também uma partilha de conhecimento e das histórias que eu procuro conhecer de pessoas que eu sinto afinidade, não é? E eu queria, Diego, que você falasse da sua infância. Como é que foi a sua infância? Você recorda a sua infância com carinho, de certeza, não é? Bons momentos. E também a parte, não é, ligada à espiritualidade na infância. Nos fala, Diego, como é que foi então? Legal, legal. Bom, é assim, eu lembro quando eu era pequeno, me vem assim, agora você falando sobre a infância, é isso que me vem assim muito forte, sabe? Eu lembro que eu gostava de olhar muito para o céu, principalmente para o céu à noite, sabe? E durante o dia eu gostava de ficar perto do sol. Tinha um lugarzinho onde eu morava, que não sei em que período que era, acho que era, não sei, no período da tarde, assim, batia um sol. E eu gostava de ficar no cantinho ali, sabe? Eu gostava de me sentir acolhido pelo sol. Eu não tinha noção, obviamente, da parte energética disso, mas eu sentia algo muito profundo, assim, com o sol que uma criança não saberia explicar, né? Mas eu lembro de sentir isso muito, muito profundo. E eu gostava de ficar ali quietinho, observando as pessoas, sabe? Eu era muito observador. E eu sou até hoje. Então, eu acho que é por isso que eu acabei indo para esse caminho, sabe? Como eu observava muito, eu percebia algumas coisas, assim, né? E aí vem essa parte espiritual, né? Vem essa parte do contato com a espiritualidade desde pequenininho, sabe? Eu observava coisas e eu tinha algumas interações que para mim eram normais. Só que depois de um tempo eu comecei a perceber que assim, a minha mãe, o meu irmão ou pessoas próximas, elas não viam e não sentiam as coisas que eu sentia assim, né? E aí eu lembro que começou a ficar um pouco assustador. Um pouco não, começou a ficar muito assustador quando eu comecei a relatar o que acontecia comigo e as pessoas que estavam próximas de mim, elas não percebiam. Na verdade, quando eu contava para minha mãe, ela ficava mais assustada do que eu. Então, o que acontece? Eu acabava não contando muito. Eu acabava guardando para mim, assim, né? E aí, o que rolava, assim? Eu lembro, assim, que toda vez que eu chegava em casa, esse é um exemplo, assim, né? Toda vez que eu chegava em casa, junto com a minha mãe, eu acho que era voltando da escola, a gente chegava na sala e tinha um sofá que ficava, assim, no meio da sala. E aí,
eu caminhava na direção desse sofá, dava para passar pelos dois lados, assim. Eu passava pelo lado esquerdo desse sofá e eu olhava atrás dele. Ele não ficava encostado na parede, ele ficava longe da parede. E sempre quando eu olhava, tinham 3 seres espirituais, hoje eu sei que são seres espirituais, e eles estavam abaixados e quando eu olhava, eles sempre levantavam em sequência. E eu via algo em torno deles que eu chamava de fumacinha. Hoje eu sei que é o campo energético, né? E também sei quem são esses seres espirituais que estão em contato comigo até hoje, né? Mas quando eu vi aquilo, para mim era normal. Eu não interagia, eu não conversava, mas para mim era normal. Mas quando eu passei a relatar, eu percebia que ninguém via. Então aquilo começou a me assustar. Mas eu não deixei de ver pelo fato de me assustar. Eu continuava vendo. Então, assim, ocorreram muitos fenômenos, assim, quando eu era pequeno, e ao mesmo tempo que a minha mãe se assustava com isso, eu também eu sinto que eu tive a sorte de nascer na família que eu nasci, porque a minha família não é presa a dogmas, a instituições, a filosofias, a religiões. Não tenho nada contra a religião, respeito todas. Acho que é uma ferramenta importantíssima para a gente acessar o sagrado dentro de nós, né? Acessar a divindade. Mas a gente não tinha uma relação muito direta com religião. Mas, mesmo assim, a minha mãe, ela tinha o hábito de ir num centro kardecista. Eventualmente ela ia. E quando esses fenômenos passaram a intensificar muito comigo, ela passou a me levar mais. Mas não como uma obrigação. Eu lembro que ela perguntava se eu queria ir, tinha uma parte de crianças, eu ia, me sentia à vontade, contava as coisas que aconteciam comigo, e aí eu fui compreendendo o que acontecia, né? E aí eu conheci outras pessoas, então eu percebi depois, conforme eu fui crescendo, que eu não era tão louco quanto eu achava que era. Se bem que eu acho que todo mundo é um pouquinho louco, né? E é até bom que a gente seja. Claro. Eu senti que eu não era assim, diferente nem especial. Eu era uma criança comum que vivenciava algumas experiências, assim, né? Então, essa vivência essas vezes que minha mãe me levou nesse centro kardecista me ajudou muito, assim, a entender que existia e existe uma parte que não é visível para algumas pessoas, mas que, independentemente dela ser visível ou não, ela existe e a gente interage o tempo inteiro com isso. E quanto mais a gente estuda e aprofunda, mais a gente consegue perceber a influência dessas energias, dessas pessoas, né? Perdão. Que estão em contato com a gente, né? Então foi mais ou menos assim o comecinho. Diego, e é interessante verificar que em criança existe mais essa sensibilidade e em algumas crianças mesmo clarividência e ela manifestava-se, o Diego era um médium clarividente, não é? Porque você conseguia ver a Sim. presença extrafísica. Então eu via, eu sentia, tinha um local, um quarto, era um quarto, a gente chamava de quartinho, era nessa casa onde eu morava com a minha mãe e com o meu irmão. Nesse quartinho ninguém dormia, era um quartinho de tranqueiras, assim, sabe, de guardar coisas, bagunça da casa, ficava lá. Sim. E eu não sei, tem aquele medo infantil, aquele medo imaginário, né, que é muito comum nas crianças, mas tem um medo que é um medo real, de algo que eu via, que eu sentia e que eu ouvia, e que interagia comigo, inclusive, quando eu estava fora do corpo. Ou Deu seja, aqui uma travada, Diego. Deu aqui uma travada. Pode travou falar. a partir de qual ponto? Você estava falando, quando você ia começar a relatar agora essa parte, Uhum. travou logo de imediato. Eu ainda tentei não falar, mas deixou de dar mesmo. Ficou preto aqui. Não tem problema, eu estava falando sobre essa minha relação com a espiritualidade desde pequeno, né? E assim, Sim. eu não só via, tinham fenômenos físicos, assim mesmo, de eu ver pessoas materializadas. E seres não muito bem, assim, sabe? Seres que não estavam legais, né? Que eram moradores da casa antes mesmo até da minha mãe morar nessa casa, né? Que na interação com esses seres eu fui descobrindo isso. Mas claro, contando agora aqui, parece algo muito natural, mas era muito, eu ficava muito assustado e eu pedia muito para não ver, né? Mas eu continuava, eu seguia tendo contato. E é, tinha vezes que eu ia dormir com medo para não ver.
Só que eu dormia, aí eu saía do corpo e continuava vendo. Pois. E aí, então, e continuava, na verdade, o que acontece? A experiência continuava. Ó, a Raquel tá falando que aquilo lá para Que ela não, não não tá. travou. Então, De uma beleza, próxima, legal. Diego. Não, de uma próxima, Diego. Você fala e eu não falo nada porque se ficar a informação é o que importa. Eu só falei porque pensava que ficava na gravação. Sendo assim, Diego, você fala. Se eu não ouvir, eu pergunto e o Diego clarifica assim mais resumidamente. Diego, Tranquilo. mas uma questão, mas na altura, quando você falou agora do desdobramento, você já tinha noção que estava projetado ou Não. não tinha Não, noção? assim, isso para mim era um fenômeno também que era natural. E eu já conversei com outras pessoas do grupo, enfim, das pessoas que eu conheço, inclusive até com a Raquel eu já conversei sobre isso. A Raquel é uma pessoa excelente para você ter contato com ela depois também, viu? É Sim. uma pessoa que tem experiências incríveis aí. E assim, para mim era algo natural, então assim, acontecia de uma forma natural. O que acontecia? Eu deitava para dormir e depois eu já despertava fora do corpo, então eu continuava pela casa, transitando pela casa, brincava, eu ficava naquele ambiente ali. Algumas vezes, o que acontecia? Eu dormia, para mim isso, eu entendia como as pessoas me contavam, você vê que como os condicionamentos, eles ficam enraizados na gente, né? Então, como eu relatava isso e as pessoas chamavam de sonho, então para mim era um sonho. Depois de muitos anos estudando isso, eu pude perceber que não era um sonho, era uma experiência fora do corpo, né? Que se repetiu pela minha infância durante muito tempo. E aí tinha um lugar em Santos que era uma referência, assim, é um local lá, para quem mora em Santos conhece, é um bairro chamado Marapé. Tem uma avenida chamada Pinheiro Machado. Nessa avenida existe um mercado, que é o Mercadinho. Do lado era o coleginho onde eu estudava. Então ali eu tinha como uma referência de lugar. E nesse mercadinho tinha uma caixa d'água que era um cone assim gigantesco, cone assim bem grandão. Como eu tinha isso uma referência para mim, o que acontecia? Quando eu estava fora do corpo e eu precisava voltar para o corpo, eu lembro que eu entrava num túnel que eu associava a esse lugar. Então eu chamava do túnel lá do mercadinho, que depois estudando eu entendi que é um portal energético, que eu entrava nesse túnel e aí caía no corpo. Então eu tive essas experiências assim durante muito tempo, mas eram experiências infantis, não tinha nada, não tinha nenhum conteúdo espiritual profundo, assim, vamos dizer, né? Sim, Diego, mas e havia uma noção já do Diego nessa fase? Você falou que a sua família tinha contacto já, não com a religião, mas que tinha uma noção do kardecismo, né? Da Sim. espiritualidade. Então o Diego, em criança, já tinha uma noção que havia vida após a morte ou não? Ou era algo ainda que não levava a sério? Como é que era a percepção do Diego assim nessa fase? Então, o que eu me lembro quando você me pergunta isso, assim, eu não lembro exatamente a idade que eu tinha quando eu comecei a quando eu comecei a vivenciar esses fenômenos. Eu lembro que eu era muito pequenininho. E depois de um tempo, quando a minha mãe passou a me levar lá no centro espírita, no centro kardecista, que aí foram me explicando que eram pessoas que não estavam mais nesse plano. Aí eu comecei a entender, né, Pois. da continuidade da consciência. E para mim isso passou a ser algo assustador, mas plausível. Era uma realidade para mim. Então, a partir desse momento, eu comecei a ter contato mais claro, com uma consciência infantil ainda em Ah, desenvolvimento, né? claro, claro. Mas eu lembro, eu percebo isso, eu percebo a espiritualidade, esse tema de vida após a morte, muito integrado assim na minha vida desde sempre, sabe? Apesar desse momento assustador assim para uma criança, ao mesmo tempo isso foi um presente da espiritualidade para mim, né? Porque para eu ter contato com isso com esse tema desde pequeno. Isso também fazia no Diego, que se calhar começou a criar uma maturidade no Diego, de a gente pensar, ou seja, uma mudança de paradigmas em que nós começámos a pensar mais nos nossos atos. Não falo naquela coisa do medo, porque depois gera karma, mas o saber que existe vida após a morte, eu acho, é a minha opinião, há uma mudança de paradigma na pessoa que vive, não é? Porque uma pessoa que não tem esta certeza
se calhar no Diego não foi logo certeza, ou foi acimentando essa certeza, mas a partir do momento em que passa a ser uma fé muito grande ou até uma certeza, há uma mudança, não é? A gente encara a Sim, vida de uma outra forma, não é, Diego? sim, porque eu me percebo muito, muito perceptivo desde muito pequeno. Assim, eu conseguia perceber que para mim também era comum, mas depois eu percebi que não era tão comum. Como é que eu posso dizer assim? Sabe a intenção das pessoas? A energia das pessoas, mas Sim, eu não identificava como energia, né? Mas eu percebi a intenção das pessoas. Um pouco antes das pessoas falarem algo, eu percebia o que ia ser falado, sabe? Eu percebia quando aquilo tinha alguma conotação diferente. Mas, claro, com uma visão de criança, novamente. sim. Mas tinha uma certa percepção das coisas. Eu acho que isso me ajudou muito na minha caminhada, assim, sabe? Desde pequeno. Eu não deixei de ser criança, eu brinquei muito quando era pequeno. A Dilma falou aqui sobre o filme O Sexto Sentido. É isso aí. Esse filme aí, quando eu vi, eu lembrei muito dessas experiências quando que eu passava. Era próximo disso aí, viu? Claro que não tem a questão cinematográfica, mas me É. fez recordar muito, sim. E tivemos agora a notícia que o Bruce Willis vai estar reformado, não é? Fiquei triste ao É saber, mas tem que verdade, é ser. verdade. Ele desenvolveu uma doença, né? É verdade. Mas Diego, deixou uma obra incrível pra gente aí. deixou. Eu sou muito fã. Embora ele, nos últimos tempos, tenha feito filmes assim, categoria B, mas agora a gente percebe, se calhar, o porquê, não é? É Desse verdade. acontecimento, não é? Diego, voltando à nossa conversa, você falou numa coisa que eu conectei aqui com a minha experiência também individual. Eu lembro de ser também criança e sonhar que sobrevoava ruas do meu bairro. E eu achava incrível, não sabendo da existência do fenómeno da projeção astral, eu achava incrível a nitidez com que eu conseguia deslumbrar a rua ao sobrevoar. Todas as casas, tudo fazia sentido relativamente à realidade. Eu achava aquilo, levei para uma capacidade cerebral incrível, minha, na altura, não é? Sim, Desconhecendo todo o fenómeno, como é que era possível o cérebro conseguir assimilar também a nitidez e todos os detalhes e tudo batia certo. Depois, mais tarde, é que a gente percebe o que é em concreto. Mas pronto, o Diego não deixou que toda esta sensibilidade afetasse. Ou seja, foi alguém muito perceptivo desde o início sim. e com E eu, certeza moldou o seu caráter também, não é? Aos poucos. mudou muito, sim. E você sabe que assim, né? É, eu lembro também quando eu era pequeno de ter experiências de criança, assim, sabe? De ser levado para lugares para brincar, para ir em parques de diversão, sabe? Para voltar para. Eu ia lá para a escolinha onde eu estudava, eu voltava para lá e continuava brincando com alguns amigos. Você era sociável? Era uma criança muito sociável? Eu era uma criança quietinha, Hum. observadora, mas eu brincava. Eu brincava assim. Eu tenho uma. A minha personalidade é introvertida, né? Então eu tenho mais a tendência de voltar-me para dentro. E aí isso aí é um paradigma na minha vida, porque eu sou um ariano. A Vânia tá aí, pode falar sobre, sobre os signos, né? Porque o Áries é para o mundo, é para fora. E O eu tenho Ares, o Ares será qual aqui em Portugal? Eu sou Aquário. Áries, né? Aquário é Ares? Não. Áries Qual é? Ares é o quê? é o carneiro. Ah, ok, já sei. Hum. Fala, E o fala, Diego. Áries é um signo de fogo, ou seja, é um signo para o mundo. Mas eu tenho dentro da minha personalidade esse ir para o mundo, mas também, isso desde pequeno, tá? Desde novinho. Mas também tenho esse de ficar mais quietinho, observar mais. Então eu sou um ser sociável, mas tenho os meus momentos de ficar quietinho. Sempre foi assim. Mas isso até é saudável, eu acho. Acho que isso é Sim. saudável, não é? A gente ter esse lado mais observador. Diego, e depois, então, com todo esse contacto espiritual, não é? O Diego teve a informação da projeção astral em que altura da sua vida? Então. Essas experiências que eu relatei quando eu era pequeno, eu não sabia, não tinha nome para isso. As experiências Pois. aconteciam, mas não tinham nome. Depois que estudando, já como adulto, é, eu, eu descobri o nome disso. Mas, assim, quando eu entrei na adolescência, e o que é muito comum também,
esses fenômenos eles diminuíram. Até chegou um momento que quase não aconteciam mais as saídas do corpo e essas percepções extrasensoriais, assim, de ver. Mas o sentir, isso sempre teve comigo. Então, sempre caminhou comigo esse sentir, esse perceber. E o medo caminhou durante um tempo também. Depois ele foi se dissipando. E aí, já na vida adulta, eu não me recordo, eu sou ruim de lembrar datas, tá? De lembrar datas e idades. Olha, Assim. mas aqui a Vânia não, olha. Ela falou Ariane nascer num dia 30, nascer no dia dos comunicadores. Pois é. É Uau. verdade. Então, estamos aí, comunicando, hein, Vânia? Então, assim, eu acho que eu tinha por volta de uns 26 anos de idade, 25 mais ou menos, quando eu tive a minha primeira, vamos chamar assim, na vida adulta, uma primeira experiência mais lúcida, assim. Acho que é isso que você está me perguntando, né? É isso, Diego. Você lembra bem dessa experiência? Lembro, lembro sim, porque foi um divisor de águas, assim, para mim, né? Eu morava numa outra cidade, né? E aí eu me recordo de eu ter passado a noite inteira passeando num lugar, mas eu não lembro aonde, e conversado com algumas pessoas, mas eu não lembro o quê. E eu lembro que num determinado momento eu estava de frente para a janela do meu quarto, parado ali em pé. E eu falei, nossa, por que eu estou aqui parado em pé? Eu olhei para trás, eu vi o meu corpo. Quando eu vi o meu corpo, aí eu me assustei. Quando eu me assustei, eu voltei para o corpo imediatamente, assim, fui puxado. Aí eu acordei. Isso foi uma experiência tão simples assim, mas foi um estalo, né? Para eu resgatar até essa parte do estudo da espiritualidade que estava deixado de lado nesse momento. Então, quando eu tive essa experiência, aí eu já tinha contato, já tinha acesso à internet, aí eu fui pesquisar o que era. E aí eu comecei a pesquisar. E aí, por sorte do destino ou encaminhamento da espiritualidade, eu não sei dizer, eu descobri duas pessoas aí, dois caras incríveis, que é o Wagner Borges e o Saulo Calderon. Nessa época, eu morava em Praia Grande. Então, eu comecei a devorar o conteúdo que eles disponibilizavam ali na internet, né? E aí comecei a aprofundar. E aí, a partir desse momento é que teve vamos chamar de despertar espiritual. Se bem que eu sinto que nós temos muitos momentos de despertar espiritual na nossa caminhada de vida. Mas esse momento eu posso dizer que foi um despertar espiritual, foi uma chama que reacendeu assim dentro de mim. E aí eu comecei a estudar e aí comecei a ter outras experiências, porque eu comecei a descobrir que estava para desenvolver técnicas, enfim. E aí essa foi a primeira experiência, vamos dizer assim. Que criou, se calhar, um sentido maior de responsabilidade e uma paixão, não é? Por esta vertente na espiritualidade, que é uma paixão que muitas pessoas que estão aqui a assistir têm, e você falou em dois grandes nomes, duas grandes referências, eu posso falar até a nível mundial, porque Sim. nós não vemos pessoas que nos clarifiquem tanto dentro da área projetiva quanto o Wagner e o Saulo. Basta falarmos, por exemplo, na América, onde já foram feitos estudos, mas não tem aquela parte do dia a dia, de percebermos o fenómeno, de como é que a gente pode lidar, é aquela parte natural, mas que também carregada de informação e que muito me ajudou também, esses dois nomes que você falou, antes mesmo de eu poder ter assim conhecimentos como o Diego e conhecer muita gente. Os dois nomes que o Diego falou foram também os nomes que eram as minhas companhias durante muito tempo. E agora estou aqui a conhecer o Diego, que me revejo também muito na história que você está me contando da sua vida, na minha, né? E é muito bom. Diego, depois veio então um aprofundar dentro da parte projetiva, com certeza que vieram as técnicas e vieram cada vez mais projeções, cada vez mais uma interação mais forte com a espiritualidade, não é? Sim, eu fui. A partir desse momento, dessa primeira experiência na vida adulta, porque, assim, quando é uma experiência fora do corpo, a gente consegue ter a noção, a real noção de que não é um sonho, né? O sonho é um processo totalmente diferente que ocorre dentro da gente. Se bem que dentro desse fenômeno,
em alguns momentos isso pode se misturar, mas também dá para a gente entender e integrar isso dentro da gente. Então, depois desse primeiro momento, de fato, eu me vi muito apaixonado, porque isso reacendeu uma chama dentro de mim, né? Para ir buscar. E assim, desde pequeno também, eu não mencionei aqui, mas que eu gostava de olhar para o céu, eu sempre fui muito fascinado por extraterrestres, né? Eu achava esse fenômeno incrível, assim, né? Então, o que eu tinha acesso é o que eu conseguia consumir ali em televisão, enfim. Depois com a internet, aí eu comecei a aprofundar. E aí, veja só que legal. Ao aprofundar esses estudos, você vai se abrindo, né? Você vai abrindo canais de percepção dentro de você, em que faz você entrar em sintonia com determinadas energias, né? E aí, a partir do momento em que eu consegui conectar a espiritualidade com a ufologia, vamos dizer assim, né, com seres de outros planetas, aí fez um boom maior, assim, na minha vida. Porque eu comecei a perceber que a espiritualidade não era somente as pessoas que desencarnam, mas tudo em torno, em volta da gente, que a gente não consegue nem dar nome para isso, né? Pois. E a partir desse momento também as experiências elas foram se intensificando, elas foram aumentando. Existem experiências assim que são mais simples, mas que elas ensinam muito, né? Não são experiências transcendentais de encontrar com seres luminosos, sem encontrar simplesmente com uma pessoa, né, um outro ser ali, um irmão ou uma irmã de caminhada, mas que te dá uma dica prática ou te mostra um exemplo. Eu sinto que a gente aprende muito mais com um exemplo, né? E que esse exemplo que te dá muita força para você seguir a tua vida. Então, eu tive algumas experiências assim também. Diego, e pegando aqui nesta parte, também é importante o que você está falando, porque na projeção astral, mas não tem que ser só na projeção astral, vamos lhe falar na interação com, com presenças extrafísicas, há muita tendência, que eu vou falar aqui um pouco de modinha, mas de maneira saudável, não estou a criticar virado para a negatividade, mas eu constato que há muito essa ideia romantizada da espiritualidade. É claro que é muito positivo termos interação com seres de luz e toda essa parte em colónias espirituais, todo esse aprendizado é riquíssimo, é riquíssimo. Sim. Mas a parte de interação com irmãos que estão no extrafísico desorientados, ela também nos transporta para o quanto a espiritualidade é algo humilde na palavra, porque é um desequilíbrio que nós também temos cá constantemente, se calhar em doses ou mais ou menos, mas Sim. temos, e é tanto uma coisa como a outra, são experiências que enriquecem e fazem ver o quanto é algo que nos deixa num caminho humilde. Não é por a gente ter interações com coisas maravilhosas e já evoluídas que nós vamos deixar de sermos quem somos e estarmos sujeitos, até mesmo por desequilíbrios nossos. Muitas das vezes nós próprios somos assediadores e vampirescos de outras pessoas. É claro que quem já tem uma noção, acredito que tem um gerenciamento maior do seu interior, não é? E procura observar-se com mais vivência, mas o que é facto, e esta é a minha opinião, é que a espiritualidade também precisa desses insights em que a gente percebe o quanto há pessoas a precisarem de nós nesta vida e na outra, e o quanto nós próprios também podemos precisar de uma ajuda e Sim. não somos superiores, não é? O que é que você acha, Diego, sobre isto? Sim, sempre está me falando isso, eu estou lembrando de uma experiência que aconteceu comigo uma vez. Foi uma experiência no corpo e depois completou fora do corpo. Olha que interessante, né? E tudo foi se encaixando, assim. No momento em que aconteceu, eu não percebi, mas depois veio uma explicação. Foi assim, ó, percebe como a espiritualidade está integrada na nossa vida prática, né? Teve um dia que eu estava aqui, eu fui entregar uma correspondência num local, aqui em Santo André, no Correio, né? Na agência de Correios, e tinha um amigo junto comigo, ele presenciou a cena. E eu estava caminhando,
E aí eu estava com a carteira na mão, tinha acabado de sair dessa agência, eu estava com a minha carteira na mão e eu coloquei no bolso. Quando eu coloquei no bolso, eu não percebi, mas caiu o meu cartão do banco, caiu no chão. E eu não percebi e continuei andando. Nisso, estava se aproximando da gente um homem que estava aparentemente bêbado. Então, para mim, na minha visão preconceituosa de mundo, naquele momento, eu quis me afastar daquela pessoa. Eu não quis ficar perto. Uma visão até meio arrogante. Então, foi um ensinamento bem profundo para mim. E essa pessoa veio vindo na minha direção. E eu fui me afastando. E ele chegou muito próximo de mim e ele falou algo. E eu ignorei e desviei da pessoa. No que eu desviei, ele mesmo assim foi, tocou nas minhas costas e falou: "O seu cartão caiu no chão". Eu virei com aquela cara, né? Agradeci, Sim, envergonhado, agradeci, peguei o cartão e fui embora. Beleza, passou. No dia seguinte, eu encontrei com outro amigo, que a gente gosta de conversar muito sobre espiritualidade, e a gente estava no shopping, na escada rolante do shopping, olha só. Ele estava me contando de uma vivência dele, e de repente eu senti um ser espiritual se aproximando, um amigo espiritual. Ele estava contando uma história sobre preconceitos também. E aí ele encostou em mim e eu ouvi perfeitamente ele falando para mim: você precisa ser. Eu não lembro exatamente das palavras, mas foi assim: ele falou, você precisa ser menos preconceituoso. Aquela pessoa que te ajudou, eu coloquei ela para te ajudar. Porque você ia nossa, perder o cartão do banco e você ia ter sérios problemas. Então, preste mais atenção nas pessoas que estão em torno, que estão próximas de você, em que você preste mais atenção em pessoas desprezíveis. Foi exatamente essa palavra que ele usou, assim, né? Ou nossa. seja, a espiritualidade está presente em tudo, né? Tá presente na autoridade mais importante ou na pessoa mais invisível. E depois, fora do corpo, não acabou a bronca, não. Encontrei esse amigo espiritual, é um Exu. Eu encontrei ele fora do corpo, ele se apresentou para mim, e aí me falou algumas outras coisas também a respeito disso, sabe? É, preste atenção nas pessoas, tudo existe uma mensagem, né? Na interação com todo mundo, sempre tem uma mensagem. E aquela pessoa que está ali na rua, às vezes mal vestida ou mal cheirosa para os teus padrões, é um ser de luz que está só vivendo uma experiência ali. E às vezes você perde a oportunidade de ter contato com uma alma elevada por conta da arrogância, da prepotência. Enfim, não é porque a gente estuda a espiritualidade que a gente é evoluído, não, pelo contrário. É isso, Diego. E aquilo que eu noto, não sei se o Diego concorda, é que as pessoas que mais têm experiências profundas na espiritualidade são elas próprias pessoas super humildes e que fogem a esse estereótipo da pessoa que já sabe tudo e da pessoa que é muito iluminada. Essas Sim, próprias pessoas eu tenho constatado que é precisamente o oposto. E sim, depois pessoas que até eu falo por mim, eu tenho projeção astral lúcida, mas não com muita, não assiduamente, mas eu constato que há pessoas que até nem têm tanto aprofundamento e já trazem consigo aquilo que eu posso chamar de um ego espiritual, que é natural, atenção, não estou aqui a julgar ninguém, mas é algo que a gente tem que ter sempre em mente, porque todos nós podemos cair nas manhas do nosso ego, porque faz parte. sim. Nesse caminho como terapeuta, é claro que esse caminho como terapeuta, eu cheguei nesse caminho no meu próprio caminho, né? No meu próprio caminho, me descobrindo, buscando o meu autoconhecimento. O que eu sinto, o que eu percebo? Quem, quem aparenta muita luz, ou quem busca muita luz, na verdade, busca ocultar uma sombra que tem dentro, né? E quando a gente percebe que o lance não é ocultar a sombra, é se integrar com a sombra, você consegue dar um passo a mais, sabe? É admitir, por exemplo, eu contei esse relato aqui agora. É um relato de uma experiência de ensinamento para mim, né? Um ensinamento pessoal. Eu aprendi com aquela experiência. Ah, não significa porque eu tive
vi espíritos quando era pequeno e tem algumas percepções aí que eu sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, isso não tem nada a ver com caráter, não, né? O aprendizado a gente vai desenvolvendo dia a dia. E é muito importante a gente saber reconhecer isso dentro da gente. Porque quando a gente consegue perceber isso dentro da gente, a gente começa a ver luz nas outras pessoas. E todo mundo tem caráter a desenvolver e caráter desenvolvido. E assim, a nossa caminhada de vida, nosso desenvolvimento psíquico, nosso desenvolvimento espiritual, ele é individual. Nós somos seres individuais, né? Na terapia junguiana, na análise junguiana, nós chamamos de processo de individuação, né? Mas o nosso desenvolvimento psíquico, nosso desenvolvimento espiritual, ele se dá nas relações com as outras pessoas. Então é na interação, é vivendo o dia a dia mesmo, é pegando fila do mercado, sabe? É sendo ser humano, dando risada dos próprios erros, tendo bom humor. É assim que a gente se desenvolve e é assim que eu sinto a espiritualidade. E quando a gente se observa, Diego, nessas duas vertentes, que podemos encará-las dentro da dualidade como o bom e o mau, não é? Quando a gente se observa e reconhece isso em nós, eu acho que isso nos dá uma liberdade maior e é claro que nos deixa sempre preparados para esta conduta que nós queremos seguir, cientes de que ainda não somos muito pequeninos neste cosmos infinito e universal. Eu tenho aqui uns comentários que eu quero ler aqui. Vamos lá. Tenho aqui a Rachel, que diz algo importante, diz: o umbral é um deles, que o pessoal coloca como um lugar para se projetar ruim, mas esquecem que é o melhor lugar para aprender, porque lá são espíritos como nós, com acertos e erros. Exatamente, é isso mesmo. É Perfeito. isso mesmo que eu... É isso mesmo que eu... E eu sinto que a gente vive esse plano que a gente está inserido aqui, ele, de certa forma, também é um umbral, vamos dizer assim, né? Com nome e com algumas formas diferentes. Sim. O umbral é sintonia, né? O umbral é sintonia. E eu percebo nós, como consciências, muito sintonizados com isso, né? A gente vê o que a gente está vivenciando agora aí, né? Guerras, em 2022, para pensar, né? Às vezes, em momentos em que a gente está em contato com a espiritualidade, a gente tem algumas percepções, assim, sabe? Às vezes a gente está na nossa tribo, no nosso grupo, a gente está ouvindo um mantra, e a gente se sente acolhido, e aí a gente começa a sentir uma luz, assim, e aí tem a tendência de se achar um pouquinho mais evoluídos, mas aí eu paro, volto e penso e falo, olha o que a gente está vivenciando. E o que a gente vivencia, e a gente está vendo aqui, observando, não está separado da gente, não. Essas guerras aí que a gente está... Eu vi na internet outro dia, além dessa guerra da Ucrânia com a Rússia, tem mais 7 guerras acontecendo no mundo, nesse exato momento. Sem falar nessa guerra civil que a gente vive aqui no Brasil, quem é aqui do Brasil sabe disso. Ou seja, nós fazemos parte disso, nós estamos na sintonia disso, nessa mesma sintonia. Por isso que eu falei para você que no começo, trabalhos como esse que você está desenvolvendo, Helder, são muito importantes. Não é para salvar o mundo, mas é para trazer gotinha de luz, sabe? É para trazer um momento de reflexão para as pessoas que estão em sintonia com a gente. Eu estou aprendendo pra caramba com você nesse contato que a gente teve esses dias aí, da gente conversar, de saber que a gente está na mesma sintonia. Isso aí faz bem, e é disso que o mundo precisa, né? Olha, Diego, você está aprendendo comigo e eu com você também. E, nossa, eu acho que são estas coisas que eu levo da vida, sendo muito sincero. São estas coisas que eu gosto, da interação com as pessoas e poder conhecer pessoas, poder construir amizades. Por exemplo, aqui com a querida Dilma também, que diz assim, para mim o melhor de tudo isso é que vocês colocam aqui de forma tão linda, que é o aprendizado, a lição que tiramos disso tudo, sair da questão da fenomenologia, peço desculpa, o trabalho é de troca, sempre. A Dilma é incrível, eu gosto muito da Dilma. A Dilma tem um conhecimento espiritual que eu sinto nas trocas que eu fiz com ela, nas conversas que nós tivemos, que é algo que faz parte da essência dela. A gente sente isso, né? Quando a gente tem uma troca com alguém assim. E a Dilma, ela tem isso, sabe? Ela tem uma espontaneidade de trazer isso, e dá para perceber na energia dela que
ela vive isso na prática, né? E vivenciar isso na prática é muito mais importante do que fenômeno. Fenômeno pode acontecer, é legal acontecer para de repente firmar algo dentro de você que ainda não está tão forte, mas o fenômeno não é importante. A gente tem que, não é fugir, mas não dá mais importância do que isso que a gente está vivenciando Sim. aqui agora. Esse bate-papo leve, tranquilo, pessoas bacanas aqui acompanhando. É isso, Diego. E a Dilma é alguém que eu, tal como o Diego, que eu quero trazer para o meu leque de amizades, que eu não tenho assim muitos amigos. Claro que tenho pessoas que eu gosto e que quero que esteja toda a gente bem, mas eu sinto esta afinidade grande e às vezes não sei explicar porquê, mas a Dilma e o Diego são pessoas que entraram na minha vida e que eu adoro e que quero manter este contacto. Você é um irmão de alma, você está conectado com a gente aqui desde sempre. Obrigado. Eu sempre penso, diz a Rachel, eu sempre penso que, como o Sol e a Lua, o que é visível se torna invisível e o que é invisível se torna visível. Exatamente. Diego, o umbral que a gente fala, aqui é um umbral, só que há uma diferença, é que lá não dá para esconder, não é? E aqui nós, a não ser que alguém tenha algum tipo de mediunidade, não é? Consiga ler uma aura, não consegue ver, às vezes, o que está dentro de nós, não é? Das pessoas. O sutil, ele fala muito mais do que as palavras, né? Quando a gente fala de comunicação, né? Eu tive uma formação inicial em marketing. E aí eu aprendi isso lá atrás e olha que interessante, conhecimento nunca é perdido, né? Isso que eu aprendi lá atrás, eu incorporei para minha vida e sempre fez muito sentido para mim, assim. Que a comunicação é só uma parte dela que é verbal, né? Pouco da nossa comunicação. Na verdade, a gente se comunica por gestos, roupas, corte de cabelo, postura, tom de voz, olhar e energia. A gente pode achar que não percebe, achar que não sente. Às vezes eu converso com pessoas e falo, mas eu não sinto nada. Você sente. Eu posso te provar que você sente. Por quê? Só que você sente, está tão dentro de você que você não percebe que isso que essa percepção é uma percepção energética que você tem, né? E que essa percepção energética está relacionada com os teus centros energéticos, com os teus chakras. Isso está integrado na nossa vida. E a gente a gente vivencia isso na prática e em muitos momentos acaba não percebendo isso, né? É isso, Diego. E você falou uma coisa em privado comigo que eu achei interessante, que é o quanto estas experiências, vamos lhe chamar da projeção astral, nos trazem uma maior responsabilidade ou uma visão já mais aprofundada da vida do dia a dia. O quanto a gente utiliza a lucidez no astral para catapultar isso para a nossa vida diária. Se fala um pouco disso, Diego, que eu gostei de ouvir. Eu tive uma experiência recente, eu até fiz um breve relato no Instagram, é que o Instagram ele tem um limite de caracteres, então não dá para detalhar, né? Foi assim, ó, essa experiência foi muito legal, foi uma experiência recente, assim, que trouxe muito ensinamento para minha vida prática. E eu percebo isso também. As experiências que acontecem fora do corpo, por mais simples que elas sejam, elas te trazem bagagem, ferramenta para a sua vida prática. Precisa ficar atento com isso. De forma leve, lógico. Sim. Como é que foi essa experiência? Foi assim, eu despertei a consciência, já estava fora do corpo. Eu estava num local em que tinha uma energia de mar, assim, sabe? De proximidade com o mar, mas não só mar, assim, tinha uma proximidade com a natureza. Mas eu acho que era umbral, não sei. Enfim, não vou ficar dando, assim, o local exato, assim, que eu não vou saber dizer. Mas o que eu consigo dizer e relatar aqui foi o seguinte: esse local tinham colunas de pedras, né? Pedras amontoadas assim que faziam colunas e tinha uma parede assim em volta desse lugar, como se fosse uma parede circular. E eu estava no canto desse lugar, um lugar bem grande, assim, bem amplo. E tinha uma pessoa junto comigo e logo quando eu despertei a consciência, a pessoa começou a me explicar o que era o contexto do que estava acontecendo ali, né? E o que ele falou para mim? Ele falou, ó, esse local aqui é para médiums lá do plano físico, onde você está,
encarnados que cometeram alguma falha nas suas religiões e foram expulsos dessas religiões, né? Expulsos ou expulsas, né? Homens e mulheres. Então, ali era um espaço para pessoas que cometeram algum erro lá nas suas religiões, aqui no plano físico, mas que lá, nesse plano, eles tinham a oportunidade de ir e continuar trabalhando para a espiritualidade, para fazer o bem. Aí ele falou assim para mim, o médium não deixa de ser médium porque fez besteira. Ele continua como médium, mesmo fazendo besteira. E aqui ele tem a oportunidade de trabalhar, porque aqui não existe julgamento, aqui só existe o trabalho. Eu achei isso tão profundo assim, sabe? E aí, nesse momento que ele estava me explicando isso, se aproximou um senhor. Eu vi um senhor vindo assim. Se eu soubesse desenhar, eu desenharia, porque eu lembro do rosto dele perfeitamente, até das rugas dele, sabe? Cabelo branco, mas um branco mais amareladinho, né? Barba por fazer, assim, um pouco maior assim que a minha. E ele estava com uma roupa, uma camiseta vermelha e uma calça vermelha. Era um vermelho que brilhava, assim, cetim, sabe? E ele estava descalço. E ele chegou nesse lugar, deitou. Quando ele deitou, se aproximou 2 homens dele, que eram trabalhadores ali daquele espaço onde eu estava. E esses homens estavam perto dele, monitorando. E eu percebia a respiração dele, desse senhor que estava deitado. A barriga dele subia e descia, devagarzinho, subia e descia. Até que esse cara que estava me explicando o que estava rolando, ele se aproximou desse cara. Acho que ele era um líder do lugar, ele não sei dizer bem. Ele chegou e colocou a mão na barriga dele, na direção do umbigo. Tem um centro energético ali, né? Quando ele colocou a mão ali, ele começou a respirar mais profundamente. A respiração ia e voltava, ia e voltava. E ele começou a se contorcer, contorcia as mãos, os pés, como se fosse uma incorporação mesmo, espiritual, que eu presenciei já dessa forma, né? E nisso ele começou a se mexer, se mexer, se mexer. E isso, esse cara que estava junto, pegou e falou assim para ele, e aí já não era mais para ele, porque existia já uma entidade encostada nele ali, né? Já estava acoplado nele. Eu não vi, mas ele já havia rolado ali a incorporação. Olha que legal, uma incorporação extrafísica. Esse cara vivo. Tá ficando claro o que eu tô falando ou tá confuso? Tá ficando claro, tá ficando. Para mim tá ficando claro. Então, beleza. Aí, esse cara, que era o trabalhador do lugar, falou já para essa entidade. Falou, ó, vai logo porque aqui não dá tempo de enrolação, não. Aqui é trabalho. E nisso, o cara já incorporado, já com a voz modificada, falou, eu já tô aqui, pode ficar tranquilo. Falou meio debochado, meio rindo, assim. Ou seja, ele já tinha incorporado. Nisso, ele levanta e vai para um outro lugar. Não sei o que foi fazer. Enfim. E aí eu continuei nesse lugar, né? E aí depois eu vi um grupo de pessoas chegando, eu não sei se isso já aconteceu com você, Helder, assim, era um monte de gente vindo junto, só que ao mesmo tempo eu não conseguia ver todas as pessoas, eu sabia que era um monte de gente que estava junto, um monte de mulheres vestidas de branco, mas eu não conseguia ver todas, né? Aí elas ficaram em círculos, e elas estavam desenvolvendo algum ritual ali, que eu não sei o que era. Elas conversaram comigo também, falaram algumas coisas pessoais para mim, e logo depois disso eu voltei para o corpo. Mas ficou esse ensinamento, sabe? De que a espiritualidade nunca desacredita da gente, né? A espiritualidade sabe, os amigos e as amigas espirituais que nos acompanham, eles sabem da nossa caminhada, sabem das nossas limitações. E o julgamento está aqui conosco, né? Eles não julgam. Isso foi muito profundo, assim, muito forte, sabe? Sim, porque é algo que também temos tendência e que devemos fugir ao martírio, a gente martirizar-se com peso de ver defeitos em nós ou de coisas que fazemos, e esses erros são normais. Agora, o que importa é refletir sobre o erro e depois tentar sempre melhorar. Acredito que seja esse o caminho, e isso é bonito que se relatou, Diego, porque mostra que na espiritualidade não há esse julgamento, não é? E isso é uma coisa aqui de nós encarnados. Eu vou resumir algo que também acho que acrescenta aqui à nossa conversa, Diego, que é uma projeção que foi das mais
profundas para mim, aqui faz 2 meses, eu acho, ou 3 meses, eu já não recordo bem, que também foi algo que me impactou bastante. Foi uma projeção que inicialmente acontece muito comigo, através de um sonho, eu perceber um pormenor no sonho, que me torno lúcido no sonho, e passo de um processo onírico para um processo projetivo. E eu vou resumir, determinada coisa fez-me despertar a lucidez, e depois eu percebi, dentro já da lucidez, 2 seres lá ao longe. Não havia uma nitidez, havia um sentido de presença, ou seja, eu sabia que havia ali 2 seres. E ao aproximar-me também percebi que eram seres, vamos lhe chamar seres de luz. E depois havia também a ideia em mim, eu não sei se por alguma semi-lucidez, mas havia a ideia de uma presença feminina e masculina. E eu aproximei-me e logo rápido o ser masculino, digamos, ele virou-se e disse: Hélder, observa estes peixes que tem aqui ao lado. E eu não percebia o que é que tinha ao lado, e quando observei havia uma espécie de aquário ou um lago pequeno, eu também não sei agora precisar, com uns peixes dentro daquele lago, bem grandes, assim vermelhos. E ele disse assim: cada vez que o Hélder se desencaminha do seu caminho natural, os peixes ficam inquietos. E eu tenho que voltar a colocar calma nos peixes, para eles ficarem calmos e as águas calmas. Portanto, cada vez que se desvirtua do seu caminho, eles ficam agitados. E aí, não é? Eu perguntei quem eles eram. Eu até me dirigi sendo mentores, eles disseram que eram guias, mas também pode ser processos também da minha rememoração. Mas aí houve uma coisa que eu perguntei, e é aqui que eu quero resumir este relato, que foi o seguinte, Diego. Eu perguntei assim: então, se eu não estou dentro do meu caminho natural, por favor, me diga como é que eu posso andar no meu caminho natural, da minha naturalidade, daquilo que é o meu ser. E o ser falou, Diego, muito fácil. Ele falou assim: você não está no seu caminho natural desde que nasceu. E eu lembro-me de trazer isso para o corpo, ou seja, aquilo que eu fiquei a perceber foi que a nossa morada não é aqui, não é? Aqui é uma passagem. E quando ele fala que eu não estou no meu caminho natural, eu acredito que essa essência que já existia antes e que existirá depois, ela está aliada a uma ética, ela está aliada a algo que nós temos que trabalhar dentro de nós. E, portanto, ele quis-me dizer que refletia as ações que eu tomava aqui, refletia de algum modo naquilo que ele me queria expressar, não é, Diego? E isto que eu estou a contar vem de encontro ao que estamos aqui a falar, e eu achei relevante o quanto também há coisas que impactam o nosso ser, e nós, quando despertamos, parece que, além de uma leveza, um choque, não é, Diego? Sim, isso fica. Você sabe que isso, inclusive, que você está relatando, é muito profundo, porque me fez lembrar até também de experiências traumáticas que a gente vive que a gente acaba vivenciando na nossa jornada. E essas experiências, elas ficam impregnadas na nossa aura. Você sabe que ele falou sobre não estar no caminho natural, né? Também me remeteu, não necessariamente ao que você vivenciou, mas me trouxe isso também. Como a gente acaba, por conta de traumas, enfim, de situações traumáticas que a gente vive, a gente leva isso na nossa aura, e isso fica incorporado na gente, e a gente acha que isso é parte de nós. E com trabalhos terapêuticos, enfim, com trabalhos meditativos, a gente consegue integrar essas questões que aconteceram dentro da gente para expandir, né? Para a gente crescer. Que bom, Diego. Isso que você falou é importante, não é? O quanto a gente... Há processos, se calhar, até vindos de outras vivências, de outras vidas passadas, não é? Que nós podemos arrastar para cá, e isto também leva à conversa da identificação, o quanto a gente também se identifica. Eu hoje até postei no meu Instagram uma coisa bonita, que é a gente só se deve identificar com a nossa essência. Sim. Não é? E é algo que falar é bonito, não é? Mas às vezes a gente cai, não é? A gente cai muitas vezes. Diego, aproveitando, já estamos com 1 hora de live, Diego.
aproveitando aqui só para falar assim daquela parte dos mentores, como é que o Diego vê o lado dos mentores espirituais, se quiser falar de algum contacto, trazer aqui também uma clarificação maior sobre essa parte, não é? Que também tem muita coisa que as pessoas geram à volta desse tema, um pouco ilusória. É verdade, é verdade. Eu sinto os mentores, né? As mentoras espirituais, eu chamo de amigos, amigos e amigas espirituais, que estão sempre caminhando do meu lado. Até nos momentos em que eu questiono algumas coisas que acontecem na minha vida, quando eu estou muito nos porquês, por que está acontecendo tal coisa? Por que eu estou vivenciando isso? Aí muitas vezes aconteceu para mim, eles chegam para mim, né? Um amigo especial chega para mim e fala, pergunta o para quê, não o porquê. Porque quando você falou porquê, você cai no vitimismo, você cai na culpa, você cai no apontar o dedo. Tá acontecendo isso porque tal pessoa está fazendo tal coisa, a gente vai projetando. Mas o para quê? Para que está acontecendo tal situação na minha vida? Para eu entender isso, para que eu me integre com isso, para que eu evolua nisso, para que eu consiga desenvolver isso, né? E aí me vem também até assim Aí é um fenômeno que aconteceu, mas me deu vontade de compartilhar aqui com você, porque acho que está dentro do contexto aqui da nossa conversa. Não para falar sobre fenômeno, não foquem nisso, por favor, mas só para trazer a experiência, porque acho que está dentro desse contexto, né? Teve um período da minha vida em que eu trabalhei como massoterapeuta, né? Então, eu atendi durante um tempo como massoterapeuta. E o trabalho com a massoterapia é um trabalho, assim, de conexão com a outra alma muito profundo. Por quê? Porque você está em contato a tua mão com o corpo da outra pessoa. Então, além de ser algo que exige muita ética, muito respeito a esse templo sagrado que está ali, que você vai encostar, exige também muita integração. E nessa integração rolam algumas percepções. E aí eu tive um monte de experiência assim muito profunda espiritual, sabe? E eu me recordo de uma que quando aconteceu eu não sabia o que era, né? Não sabia do nome, apesar de já estar nessa caminhada da espiritualidade. Quando eu comecei a desenvolver esse trabalho com a massoterapia, quando rolou esse fenômeno, eu não sabia o que era, eu não sabia o que era, mas depois eu fui pesquisar. Quando eu estava atendendo, era uma senhora, eu atendi ela por bastante tempo, hoje eu não atendo mais, porque eu não faço mais atendimentos com massoterapia, mas ela é minha amiga, então a gente segue na nossa amizade até hoje. Teve um dia que eu estava atendendo, quando eu ia na casa dela para fazer o atendimento, né? Quando eu cheguei, eu senti a aura muito pesada do ambiente. Assim, eu senti o ambiente muito pesado, uma sensação assim cinza no ar. Não sei se você já teve essa percepção, assim, sabe? Mas uma energia cinza no ar, um negócio pesado. E eu não comentei nada com ela, porque ela era muito fechada, então ela não dava abertura para a gente ter esse tipo de conversa. Então eu sempre respeitei muito. Só que quando eu comecei a fazer o atendimento dela, quando eu toquei num ponto do corpo dela, é por isso que eu estou falando sobre os traumas, como a gente carrega coisas que a gente vivenciou e que a gente vive como nossa e não são só experiências e a gente pode transmutar isso dentro da gente. Quando eu toquei na região do joelho dela, me vem uma imagem na cabeça. Foi assim, claro que eu relatando aqui agora vai levar um tempo, mas isso foi assim, foi uma percepção de segundos. Eu estava com os olhos fechados, porque eu estava também aplicando energia, e me vem uma imagem, assim, uma cena, na verdade, acontecendo, de uma mulher nova, de cabelo preto, de maiô preto, e aí eu via uma areia muito clara, assim, um sol forte, um mar agitado, e essa pessoa se afogando. Foi rápido, assim, né? E quando eu tirei as mãos do joelho dela, eu voltei. E eu, caramba, aquela percepção. Eu tive aquilo, mas não me prendi àquilo. Beleza. Mas foi muito forte, assim. E terminei o atendimento dela, e depois, com muito jeitinho, assim, com muito respeito, eu senti, por quê? Porque aí eu tive uma percepção espiritual de um amigo espiritual, né, que deu a dica para que eu falasse, porque foi aberto aquilo para que eu falasse, né? Para ajudá-la.
E aí eu perguntei para ela com muito jeitinho, falei, olha, aconteceu tal coisa em algum momento, tal, tal. Aí eu comecei a explicar para ela. Ela falou, Diego, você está falando exatamente o que aconteceu comigo no Rio de Janeiro, no ano tal, 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 que eu quase morri afogado. Desde então eu carrego isso comigo, tal. E aí isso conectou de uma forma tão profunda que a gente entrou numa conversa ali, que aí foi bem íntima assim, em que ela transmutou algo dentro dela ali. E ela conseguiu, de certa forma, se livrar daquilo. E para mim também foi um ensinamento assim, muito profundo. Tiveram outras experiências desse tipo, mas essa foi muito marcante e, não sei, me veio aqui como intuição. Não, e acrescentou muito, Diego, acrescentou muito. Esse... E, aliás, eu estou aqui lembrando já de quando o Diego puder, eu gostava de fazer mais lives com o Diego, porque soaram aqui dois temas intuitivos. Soou-me o tema dos sonhos, que é algo que eu também gostava de que a gente falasse, Diego, e podemos já, um dia vamos fazer com toda a certeza, sobre os sonhos e sobre esta parte de coisas não resolvidas, dos nossos registros de outras vivências, que transportamos e que precisamos nos transmutar, como o Diego falou, para poder seguir em frente no nosso caminho, na nossa jornada. E muito válido, Diego, muito válido. Eu lhe agradeço, porque está a ser uma live muito boa mesmo. E eu que agradeço a oportunidade. não, eu é que agradeço e vou querer fazer mais. Se agora não se livra de mim, não. As pessoas que estão presentes aí também, muito É grato. verdade, é verdade. Tem aqui pessoas, A né? Temos aqui Raquel, a Priscila, que eu vi que estava por a aí também. Priscila Melo, tem um Não, canal também muito bom com relatos, sagrado, né? relatos muito bons de projeção astral, Muito bons mesmo. muitas. Ela tem uns textos muito legais também que ela coloca lá no Sim, Instagram, eu leio, são bem sim. bacanas. Gosto muito do trabalho da Priscila, sim, e também tenho saudades de poder fazer também algo com ela. Vai surgir. Temos aqui a Márcia, relatos valiosos para a minha reflexão e aprendizado. Gratidão a Diego e a Helder. Muito bem. A Ana Lu, que ela ao bocado falou algo. Deixa eu ver se eu consigo apanhar aqui. A Ana Lu falou. Não sei, agora não apanhei aqui. Ela colocou aqui, mudar a forma como nos questionamos. Isso também que ela... Sim, porque aqui é incrível saber que existem pessoas aqui bem perto e que têm interesse. Eu não sei se ela é de Portugal ou do Brasil. Eu acho que deve ser do Brasil, não é? Escreve pra gente aí, mano. Pois é, temos aqui, já li este. Muito interessante. Fácil, olha, já estão aqui dando-nos força para fazer mais lives, Diego. Vamos nessa, a gente pode falar sobre sonhos, tem um monte de tema vamos fazer, vamos. Eu me identifico muito com o Diego, gosto muito. Nessa abordagem na análise junguiana que eu sigo, eu não sou psicólogo, tá? Então eu tenho uma pós-graduação em psicologia, mas por não ser psicólogo, então eu consigo caminhar por esses campos, assim, me sinto mais livre para poder transitar por esses caminhos, né? E os sonhos, a análise dos sonhos, né? Na verdade, nessa abordagem que eu sigo, eu não faço interpretação, eu faço a análise junto com o paciente dos sonhos, porque os sonhos, eles são ferramentas do nosso inconsciente, e quando a gente consegue integrar isso para a nossa vida prática, é muito legal. E a gente ter a visão de que não existem somente os sonhos, existem as experiências da consciência fora do corpo, isso é muito mais integrativo. Olha, aqui a Ana Lu, obrigado, Diego, pelas palavras. Portugal! É de Portugal, está vendo? Que legal! Mas tem muitos amigos do Brasil. Gratidão por acompanhar, Lu. Gratidão pela presença, Ana. Mantenha-se perto aqui do canal, interaja sempre que puder e quiser. Diego, vamos agora umas perguntinhas assim bem rápidas. Não sei se o Diego quer acrescentar algo importante ou está bom. Tô aí, tô aqui. O que você quiser falar, a gente conversa. Sim, Diego. Eu queria perguntar ao Diego da meditação. O que é que o Diego, as suas práticas de meditação, se são práticas que o Diego tem e se lhe fazem bem, se procura essas práticas, como é que elas são para o Diego, como é que ocorre aí a meditação, Diego? A meditação, eu sinto que existe muito mito em torno da meditação, né? Eu vou falar o que a meditação é para mim.
tá Sim. bom? Não necessariamente é para algumas outras pessoas. Tem pessoas que abordam esse tema de uma forma muito mais profunda, muito mais técnica. Não é o meu caso, tá? Se vocês quiserem aprofundar, por exemplo, sobre meditação, procurem o Enki Mingroni. Ele é sensacional, ele é um professor de yoga com uma abordagem mais espiritualista, é um cara muito legal para acompanhar. Ele fala de meditação assim de uma forma bem profunda. Minha experiência, eu sinto a meditação de uma forma também prática na minha vida, né? Eu busquei algumas experiências meditativas, algumas vivências, algumas foram muito sofridas e não senti nada assim de benefício para a minha vida prática, outras muito simples e que integram algo profundo dentro de mim, né? O que eu sinto a meditar, né? Meu eu me diz a minha ação, meditação, né? Eu em contato comigo mesmo, eu consigo integrar algo dentro de mim, né? Eu consigo sentir algo dentro de mim, porque a meditação ela fala muito, ou ela diz muito, ou ela nos integra muito com o sentir. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo um atendimento de tarô, em que eu entro em contato com um arcano do tarô, por exemplo, com a simbologia, eu posso ali fazer uma meditação com o símbolo do tarô, né? E aquele símbolo do tarô trazer uma informação para a minha vida prática, né? Eu posso, em algum determinado momento do meu dia, isso eu estou falando coisas que eu faço. Sim. Em determinado momento do meu dia, parar por alguns minutinhos e só respirar, perto de uma plantinha, ou em contato comigo mesmo, ou na rua, em qualquer lugar. Eu sinto que a meditação é o contato comigo mesmo. Agora, tem ferramentas para você entrar em contato com você mesmo, né? Algumas pessoas chamam de muletas. Tudo bem, não tem problema nenhum a gente usar muletas, né? Tem uma galerinha muito, assim, gratiluz, né? Namastê, gratiluz, que abomina, né? Ah, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E eu acho isso aí um bando de gente chata, para falar a verdade. É Porque verdade. se me dá vontade de usar música, eu uso música. Se me dá vontade de tocar violão, eu toco violão. Se dá vontade de tocar flauta, que para mim eu toco flauta. Eu gosto muito de utilizar uma medicina indígena, que é o rapé. Não sei se você conhece, né? Rapé. Mas é um instrumento? Não, Não. o rapé a gente chama de medicina, né? Ah, ok. É uma medicina dos povos originários aqui do Brasil, né? Que é uma mistura do tabaco com uma planta, uma casca de uma árvore, por exemplo. Não estou incentivando. Travou, mas acho que segue aqui, né? Não incentivo ninguém a utilizar, nem Claro. tampouco não procurar. Não incentivo e nem desincentivo. Isso é uma das ferramentas que eu também utilizo para entrar em contato comigo mesmo, né? É a autoaplicação, né? Do rapé, ou em rodas de rapé, que a gente chama, né, de tomar rapé, em contato com outras pessoas. Então é uma forma também de eu entrar em contato comigo mesmo. Enfim, já tive experiências com ayahuasca também, que aí é um capítulo à parte, daria para a gente fazer uma live só falando sobre Sim. experiência com ayahuasca, que também me proporcionaram, fez ter contato assim com a meditação de uma forma mais profunda. Mas o que eu sinto de verdade mesmo, independentemente de qualquer ferramenta, é que a nossa consciência é o que faz a gente entrar em contato com a gente mesmo. Até o ego, muitas vezes que a gente fala que nessa abordagem espiritualista, a gente fala que a gente precisa anular o ego, pelo contrário, eu acho que a gente tem que fortalecer o nosso ego para a gente integrar. Porque é o ego que está fazendo a gente estar junto aqui agora, por exemplo, né? Certo. Então eu sinto que a meditação é esse contato da minha consciência comigo mesmo. Não sei se eu falei muito e não falei nada, mas é isso aí. Não, você falou aquilo que eu acho. Eu acho que a meditação é o contacto com a nossa essência. Seja Isso. ela através de que maneira for, é o contacto com a nossa essência, a autoobservação. E você falou no ego, Diego. Eu acho que é precisamente o criar uma amizade observatória, constante,
ao invés de um piloto automático que é acionado por impulsos desse mesmo ego. O poder de nós observarmos e criarmos uma mais-valia quando é necessário que o ego se possa expressar dentro da sua existência que existe em nós, não é? É quase criar uma amizade e não uma escravatura daquilo que também somos além dele, mas que ele também somos ele, não é? Sim. O que eu gosto de fazer todos os dias, assim, de manhã, que eu faço pelas manhãs, assim, é algo meu, assim mesmo. Esse contato comigo mesmo, que a gente pode chamar de meditação. Porque eu acho que eu sinto que é um momento que eu estou mais integrado, assim, comigo mesmo. Eu acordo, às vezes até deitado mesmo, mas eu prefiro sentar na cama. E ainda de olhos fechados, eu vou só percebendo o meu corpo, como que o meu corpo está. E aí eu começo a perceber a minha respiração. Eu percebo como está a minha respiração. E com isso, eu vou sentindo o que são os pensamentos que estão vindo. E aí eu procuro observar esses pensamentos, não julgar. E é claro que isso isso é dinâmico dentro da gente, né? Com prática, você vai desenvolvendo isso. Mas se eu posso deixar alguma dica para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, é essa prática que eu faço assim diariamente. E não tem tempo, não. Às vezes eu faço por 1 minuto, às vezes quando eu vejo eu fiquei 1 hora, perdi a hora para ir para começar minhas atividades. Mas basicamente isso, eu acordo, fico sentadinho, percebo o meu corpo, percebo a minha respiração e percebo os meus pensamentos. E aí sempre vem alguma coisinha. Podemos dizer que é a observação, não é? É uma palavra que eu gosto de observar. Observar, mas não apenas o observar constante. Que muitas das vezes... por exemplo, esta conversa, Diego, para mim é uma meditação. É uma Sem observação dúvida. Incrível e que para mim é isso. Não tem essa coisa catalogada. O ser humano tem muita tendência de catalogar as coisas, não é? Isso Eu é acho dessa que é uma forma. furada isso aí, eu acho que é uma roubada. Eu já caí nessas, assim, mais uma vez, a minha experiência. Sim. De ficar lá, eu não sou muito disciplinado, mas nesse momento, assim, de descoberta, principalmente da meditação para mim, eu testei algumas práticas e algumas práticas, assim, eu não consegui me integrar, não me fizeram bem. Outras práticas mais aparentemente simples, tiveram um efeito assim muito legal. Aí sempre fala assim, da meditação você não deve esperar nada, né? Mas é muito difícil não esperar nada. A gente sempre está esperando alguma coisa. Até o não esperar nada é esperar. Isso, exatamente. Sim, eu espero me encontrar comigo mesmo. Muito bom, a meditação aqui, Diego. Muito bom. Diego, agora vou fazer umas perguntas assim curtas para o Diego, para a gente conhecer melhor o Diego. Diego, Tá. entre floresta, natureza da floresta e mar, o que é que o Diego prefere? Eu nasci na praia, eu nasci na cidade de Santos, que é a cidade de mar, mas hoje eu me sinto muito mais conectado com a floresta. Ok. Eu gosto muito de Iemanjá, Diego. Eu gosto muito da energia Iemanjá, de Iemanjá. energia da rainha do mar. É Né? verdade. Diego, um filme, pode ser espiritualista, mas se o Diego quiser falar noutro filme, mas um filme que o Diego gosta e que de vez em quando lá vê mais uma vez, não sei se surge assim algum filme na sua mente, Diego. Cara, tem muitos filmes assim, viu? O Avatar é um filme assim muito espiritual para mim. Nossa. O Avatar é um filme que eu considero assim ser um filme muito espiritual. Tem um filme que é um filme brasileiro aqui, que ele expandiu muito esse universo da espiritualidade, que é o Nosso Lar. Já vi, já assisti. Guardadas as devidas proporções, né? Um pouco fantasiosas, mas acho que é importante ter essa parte para poder prender as pessoas. É um filme muito bom também. Sim, Tem um eu já filme vi. chamado Profecia Celestina também, que é muito legal, não sei se você conhece. Eu já assisti quase todos, Diego. Eu assisti, olha, sobre Chico Xavier, assisti as mães, acho que é as mães de Chico Xavier. As Mães de Chico Xavier, esse é um Eu documentário. assisti, Não, é um filme. é filme. Eu assisti um filme que é sobre a vida do Chico Xavier também, que entra o António... António Fagundes, não, é o Tony Ramos. Tony Ramos. Sim. Depois há uma parte no tribunal que ele fala lá um depoimento bem profundo também, adorei. O Nosso Lar.
Portanto, o Brasil, assim, a nível de filmes espiritualistas, ligados à espiritualidade, tem muito boa coisa. Existe, inclusive, Diego, depois eu vou partilhar com você, uma animação, não sei se já ouviu falar, é japonesa, que ela passa-se entre os 9 planos espirituais, onde são meia dúzia, assim, você já viu? É Adorei o, esse é o filme. japonês, né? É um japonês. Eu não Leis, lembro o nome. as leis da É, eternidade. é isso, tem as leis do Sol, ou qualquer coisa do Sol, e também tem esse que eu estou falando. São As leis. dois. Puta, eu não lembro agora o nome, cara, mas é muito bom. Eu gostei. É muito bom, muito bom. Inclusive, ela fala sobre um projeto do Thomas Edison de criar um telefone que pudesse contactar o extrafísico, e depois tem toda a descoberta dos planos espirituais. Tem, inclusive, quando o espírito desencarna, ele observa toda a sua vida numa tela, como se fosse uma tela de cinema. Sim. Caramba, não Depois lembro o todos nome. os Se eu espíritos. lembrar aí, esse filme é muito bom. Você sabe que você está É muito falando aí bom. das mães do Chico? Eu lembrei de uma experiência também de algo que aconteceu comigo. Fala. Posso contar aí? Como é que nós estamos de tempo aí? Toda a liberdade. Eu não tenho compromissos. Foi só uma sincronicidade, algo que aconteceu assim, né? Teve uma vez, eu morava lá eu morava em Praia Grande, em uma cidade próxima de Santos ali, né? E eu estava voltando de Santos, era bem cedinho, assim. Eu tinha saído à noite, de madrugada, e estava chegando de manhã em casa. E eu estava no meio do caminho. E aí eu parei num semáforo. Quando eu parei no semáforo, eu vi um carro de trás se aproximando e bateu no meu carro. E aí, tudo bem, bateu e tal, eu saí do carro. Aí era um senhor e uma senhora. Eles estavam assustados, eu acalmei, falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo, fica tranquilo. Isso, a gente precisou ir numa delegacia para acionar o seguro. E a gente estava lá sentado, esperando, né? Porque aqui no Brasil a gente espera muito. Espera, 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 espera para ser atendido. Nisso a gente teve tempo para conversar. E aí a gente acabou caindo no assunto de espiritualidade. Não sei porquê, numa delegacia, num velhinho que bateu no meu carro. E essa senhora, ela me contou, me relatou que ela era uma das mães do Chico Xavier. Ela me contou a história do filho dela, quando desencarnou, e como o Chico Xavier foi importantíssimo, assim, para ela continuar viva, inclusive, para ela ter sentido na vida dela. Nossa. E a gente acabou fazendo uma amizade assim e viraram amigos. Nossa. Tem muito isso comigo também, Diego. Eu não sei porquê. Sempre o tema, às vezes, até no cabeleireiro já aconteceu isso comigo. O tema vai para a espiritualidade. Não sei se é influência de alguma coisa. Ó, a Raquel tá falando aqui, Diego, o Helder poderia chamar o Márcio para Aonde? entrevistar. Ele também é muito fera nesses assuntos. Verdade. Tá aqui o Márcio. Eu não sei quem é. Não sei quem é. Raquel, é um amigo nosso em comum. Depois eu passo Ok. ele para você. Tá bem, Diego. Muito bom. A Dilma recomenda aqui um filme que é O Príncipe que Contemplava a Sua Alma, Não baseada na conheço. obra de Rumi. Também não conheço. Obrigado, Dilma. Vamos pesquisar aí. Eu acho que Rachel, ela aqui pergunta o nome da animação que eu falei, Diego. Eu acho que é As Leis da Eternidade. Eu não tenho As a leis da certeza. eternidade, eu acho que é isso aí. Tem É no, isso tem no aí. YouTube, tem aqui no YouTube. Tem no YouTube, eu vi no YouTube na altura, eu vi no Tem as YouTube. leis do Sol E também, tem as acho que leis do Sol, que mostra toda a criação do universo, dos planetas. é, Muito bom. Eu adorei. Acho que é, Diego. Veja aí. Muito bom. tem aqui, ó, tem disponível aqui. Tem no Vamos YouTube, lá. né? Tem os dois. Tem. Que é o mesmo criador, não sei o nome também, sei que ele é. Nossa, esse desenho é fantástico, é muito bom. Já voltou. Estamos voltando. Estamos aí, estamos aí. Estamos aí. Eu acho que tem os dois disponíveis lá no YouTube. Muito bom. Procurem as leis da eternidade e as leis do Sol, se eu não me engano. Leis do Sol. Muito bem, Diego. E pronto, a música, Diego. Você gosta de todo tipo de música? O que é que você gosta? Todo tipo de música. Eu amo música. E a música, ela tá dentro de mim, assim, desde quando eu era bem pequenininho mesmo. Eu aprendi a tocar violão com 14 anos de idade. Sozinho, assim. Meu pai tocava violão. Cara, e aí a música, ela me acompanha desde sempre, assim. Eu lembro também de quando eu era pequeno, que eu gostava de trechos de músicas que eram mais tranquilinhos. Não sei por quê.
gostava de, sabe, de Também passagens gosto. assim. E hoje, nossa, eu amo música, eu tô integrado, eu vivencio música aqui 24 horas. New Age, MPB, enfim. Você gosta de rock progressivo, Diego? Gosto de rock progressivo também, amo. Mas gosta dos anos 70? Gosto também, Yes. Tem um disco, Diego, que é de um artista aqui português. Ele mudou o género musical para poder abranger mais pessoas, mas eu já meditei, já tive assim momentos muito bons com esse disco, que ele é toda uma história, Diego, que é 10 mil anos depois entre Vênus e Marte, que é o disco é toda uma história da humanidade que precisa sair da Terra por causa de problemas no seu clima. Nossa, eu adorei. Depois eu mando para o Diego. São 51 minutos, qualquer coisa assim, de uma história O rock brutal. progressivo tem, né? Ele tem ele tem trechos assim, porque eu falei que eu gosto de trechos mais extensos, assim, que né, convida, né, para a gente entrar em contato com a gente mesmo. É isso, Diego, é isso. Diego, eu aqui na série, aqui para rematar, já estamos com 1h30. Eu estou a adorar, eu adorei esta live, Diego, já compartilhando com você e vou fazer mais, se o Diego aceitar. Claro, já Uh, aceitei. É isso. Eu costumo pedir uma palavra, Diego. É assim, inicialmente poderia ser uma frase, se você quiser dizer uma frase, pode dizer, mas eu costumo pedir uma palavra a todos os convidados e nós temos as seguintes palavras: perfeccionismo, gratidão, consciência, imortalidade, Atma Vichara e amor. E o Diego, qual é que escolheria? Dessas Para, aí? para cimentar aqui. Não, não, não. Uma palavra sua para cimentar a sua presença aqui na Ah, série. uma palavra que vem aqui, ó, a palavra que me veio na hora que a gente começou a conversar, inclusive, é a palavra expansão. Oh, nossa. Vem isso muito dentro de mim, sabe? Expansão. Porque eu vou dar o contexto, sabe? Expansão porque eu sinto que quando a gente expande, e o que que é esse expandir, né? O que que é esse expandir? Quando a gente expande o nosso conhecimento, quando a gente expande a nossa aura, quando a gente expande o nosso amor, quando a gente expande os nossos ouvidos para ouvir mais, quando a gente expande o nosso coração, a gente consegue desenvolver outras duas palavras dentro da gente. Que aí essas duas palavras estão em sintonia aqui conosco, são luz e consciência. Luz para iluminar o Nossa. caminho que a gente vai percorrer e a consciência que a gente vai desenvolvendo nesse caminhar. Então eu penso que a expansão ela está integrada muito com isso, né? Eu não sinto que a expansão é uma consequência disso. Eu sinto que a expansão é uma integração. E quando a gente expande, a gente consegue se relacionar melhor com o mundo e ser feliz, que é o principal. Que bom, Diego. Nossa. E não foi à toa. Eu acho que não foi à toa nós termos escolhido o mesmo nome. Muito bom, Diego. Olha, compartilho aqui esta imensa gratidão que estou sentindo de o conhecer e desta live maravilhosa, conhecer mais sobre o Diego. E vou-me despedir aqui não só do Diego, como das pessoas que carinhosamente acompanharam aqui a nossa live. A Dilma está aqui falando. Falar em música, às vezes os amparadores e eu mesma utilizamos música para me fazer lembrar do que sonhei ou da projeção, e são músicas de todo o tipo. Uhum. Isso acontece Tem muito isso. comigo. Temos aqui também a Ana Lu, a Rachel, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vou ver se consigo apanhar aqui mais alguém. Também, ó. A Vânia esteve aqui, a Márcia. A Vânia, o Helder, Eu estou vendo ela lá no Instagram. ela desenvolve um trabalho de numerologia cabalística incrível. A Vânia, ela faz um trabalho com a alma, sabe? A Ana Lúcia também. Ana A Ana Lúcia Lúcia. é uma grande amiga. Super obrigada pela conversa, muito esclarecedora, mas preciso Legal, Ana sair. Não Lúcia. faz mal. Obrigado. Muito obrigado. Tanta presença. E pronto, a Vânia, aqui que estávamos falando. Vânia. Sigam o trabalho. E pronto, a Lígia, nossa, que lição bacana de alguma coisa que foi falada aqui. E pronto, pessoal, eu tenho-vos a agradecer imenso. E temos aqui também a nossa querida Priscila. Pronto, pessoal. Obrigado pela presença. Muito obrigado
aqui ao Diego. Contem já então com próximas lives, onde vamos falar de temas mais específicos. Ficamos aqui com este episódio, que foi o número 7, com o meu querido amigo, que eu já considero um amigo, o Diego Roque. E Diego, continua a contemplar-nos com esse trabalho seu, dentro das diversas formas que você trabalha, que você também edita, também tem todo aí um trabalho aí por trás, muito bom. E é isso, Diego. Muito obrigado aqui pelo carinho e por ter aceito aqui compartilhar a sua aí para vocês. Eu ia falar que havia mais, não é, a falar sobre a história do Diego, mas pronto, resumidamente acho que ficou aqui muito bacana aqui. Vocês falam bacana, nós aqui falamos fish. Fish. Que não é peixe. Fish, não é peixe. Em inglês é peixe. Aqui é fish, que é bacana. Muito fish. Poderia dizer que foi muito fish estar com você aqui? Ou pode dizer bué fish, que ainda é melhor. Bué da fish. Muito bacana, amigo. Olha só, gratidão, viu, pela oportunidade de estar aqui com você. Gratidão às pessoas que estão nos acompanhando. Eu sou meio avesso à live, assim, tenho um pouco até de dificuldade de Olha, me aqui conectar com essa... A gente não sentiu nada disso, eu não concordo, isso é muito bom. Mas eu senti uma sintonia, né? Eu senti uma sintonia e eu senti dentro de mim esse contato espiritual que a gente tem. Então, foi com muito carinho, isso que a gente compartilhou aqui, que eu compartilhei. E gratidão a quem nos acompanhou, quem está vendo ao vivo, quem vai ver gravado depois. Paz e luz no coração de todos. Obrigado, Diego. E vocês já sabem, sigam a página Luz e Consciência, aqui do Diego, e também o canal, não é, Diego? Você também tem um canal no YouTube, não é? Tenho. Tá, é o meu nome, Diego S. Roque. Diego S. Roque. Pronto, pessoal, muito obrigado ao Diego e a vocês todos. Não percam as próximas lives aqui do canal. E é isso. Paz e luz. Gratidão. Expansão. Expansão. Tchau.